Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, nós vamos dar início ao conteúdo de história referente ao segundo bimestre, tá? Espero que vocês já tenham providenciado o material de vocês, que estava disponível na escola para ser retirado. É muito importante que vocês peguem esse material o quanto antes, para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo, fazer as atividades, mandar tudo dentro do prazo estabelecido, tá bom? Bom, na videoaula de hoje nós vamos dar início então ao conteúdo novo do segundo bimestre. Na apostila de vocês, se vocês já tiverem com material aí, até aconselho que vocês abram, vão acompanhando comigo. O capítulo de história, a apostila de história foi dividida em 4 capítulos. Então nós vamos começar aí o primeiro capítulo, que diz sobre o período entre guerras, regimes autoritários e totalitários. O que seria esse período entre guerras? Foi o período entre o final da Primeira Guerra e o início da Segunda Guerra. Então é um período aí que vai de 1919, quando acontece o Tratado de Versalhes, lá no final da Primeira Guerra, e o início da Segunda em 1939. É o período que compreende aí esses 20 anos que vão de diferença de uma guerra para outra. Você já viu no capítulo anterior que esses 20 anos também foram provocados pela crise de 29, que aconteceu em 1929. Foi uma crise que abalou todo o mundo capitalista. É muito importante que você entenda que essa guerra não ficou restrita, essa crise não ficou restrita somente aos Estados Unidos. Todo mundo era parceiro comercial dos Estados Unidos, então acabou sentindo os efeitos dessa crise. Alguns países mais, outros menos, mas foi uma crise que abalou todo o mundo capitalista. Somente a URSS, que nesse período era fechada, não mantinha contatos comerciais com os Estados Unidos, que não sofreu com esse tipo de abalo. Caso contrário, a Europa Ocidental, a América, a África, que tinha contato próximo comercial com os Estados Unidos, sofreu com os efeitos da crise. E é essa crise de 29 que vai trazer uma mudança muito grande, principalmente para a Europa, no contexto político. Porque qual é a ideia que muitas pessoas passaram a ter depois da crise? Vamos lá. Antes da crise começar, como que vigorava o sistema político e econômico da Europa? Liberalismo, né? O governo não interfere na economia, tudo vai desenrolando de acordo com a lei da oferta e da procura. Bom, eles perceberam que esse modelo liberal não funcionou, porque a crise veio e ela veio para arregaçar. Ela veio com uma intensidade muito forte. Então agora, muitas pessoas, não são todas obviamente, mas muitas pessoas passam a entender que esse liberalismo não é o melhor caminho, porque a crise veio e outras podem vir. Então eles passam a defender uma ideia de que o governo tem sim que interferir na economia para evitar que crises catastróficas como essa voltem a acontecer. E é nessa linha de pensamento que vai surgir na Europa uma ideologia, um conceito em que eles vão defender a formação de um Estado, de um governo forte, centralizado, controlador, que vai administrar todos os setores da sociedade. A economia, as leis, o exército, tudo vai ser controlado pelo governo. Era, na concepção deles, a melhor forma de evitar que crises e problemas dentro dos seus países voltassem a acontecer. Essas principais ideologias vão ser propagadas em quais países da Europa? Principalmente Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. Esses 4 países vão ser os grandes propagadores dessa nova ideia, que ganhou muita força depois da crise de 29. Tanto é que o seu título, olha o que está escrito lá: regimes autoritários ou totalitários, onde o chefe de Estado, o presidente, o primeiro-ministro, passa a ter poder total. Ele controla todos os setores da sociedade. Nós estamos nos aproximando da história de quem? Adolf Hitler, né? Que vocês sonham tanto em estudar e conhecer um pouco mais
sobre a história dele. É nesse contexto que ele vai chegar ao poder, mas lá na frente. Antes disso, nós temos um outro personagem muito famoso que também vai conseguir chegar ao poder nessa linha de raciocínio. Então, se você olhar a sua imagem da página 2, nós temos aí a primeira imagem de soldados na Primeira Guerra, mostra até uma trincheira. E na segunda imagem, nós temos um cartaz onde está escrito $100 em dinheiro, compra este carro. Perdi tudo no mercado de ações. Então mostra que os efeitos da Primeira Guerra e os efeitos da crise de 29 mudaram o pensamento da população europeia e muitos passaram a desejar esse governo mais controlador, porque na concepção deles, eles estariam livres de qualquer tipo de problema, tá? Página 3, nós temos um exercício, pode pular, depois eu vou deixar aqui na descrição da atividade quais são as páginas que vocês têm que fazer, tá? Virando para a página 4, nós vamos falar justamente sobre o que eu abordei com você agora, a respeito da crise do liberalismo. O liberalismo foi um sistema econômico que já estava vigorando há muito tempo, mas depois da crise de 29, ele perde sua credibilidade, porque as pessoas passam a entender que o liberalismo foi um sistema econômico que não deu certo. O liberalismo surgiu lá no século XIX, com a teoria de Adam Smith, lembra? O governo não deve interferir em relações comerciais, deixar e fazer, deixar e passar. O mercado gira por si mesmo. Então essa ideia de liberalismo agora começa a entrar em crise nesses 20 anos que vão do final da Primeira Guerra e o início da Segunda. Então agora as pessoas vão começar a desejar um governo mais controlador para que crises como essa não afetem mais a população, tá? Então eu já abordei basicamente sobre isso desde a introdução. Então vamos para a página 5, que agora esses regimes totalitários, esses governos onde o líder tem o poder total, vai começar a chegar no poder. Mas quais são as características básicas de um governo totalitário? Ele pontuou para você aí nos tópicos em vermelho. Eu queria que você acompanhasse comigo. O que ele está dizendo nesses tópicos aí? Para que um país seja considerado um governo totalitário, ele tem que se enquadrar dentro dessas características aqui. Primeira, existência de um único partido político. Então, um único partido, obviamente, aquele que está no poder, que controla tudo. Não pode haver, obviamente, eleições, não vai haver a disputa entre vários partidos políticos. Apenas um vai estar atuando dentro daquele país. Segundo tópico, eliminação de qualquer oposição, com emprego de extrema violência por parte do Estado. Essa é uma característica, infelizmente, muito negativa que os governos totalitários possuem, porque eles conseguem reprimir qualquer grupo ou indivíduo que se mostre contrário a eles. Então, nesse período, esses governos, obviamente, tentavam camuflar qualquer tipo de deixa, né, que eles conseguissem deixar pelo caminho, eles camuflavam, escondiam provas, mas muita gente morreu, muita gente foi presa, muita gente foi torturada, porque as pessoas que se manifestavam contra aquele governo acabavam sendo reprimidas sim, tá? Esse, infelizmente, é um ponto super negativo dos governos totalitários. Terceiro ponto, idolatria e culto ao líder. Essa é uma característica muito forte dos governos totalitários, porque esses líderes tinham um poder de persuasão, de convencimento muito grande. Então eles manipulavam a população de uma tal maneira que eles eram idolatrados. Eles eram vistos como salvadores da pátria. Então sempre quando ele fazia alguma aparição pública, por exemplo, nossa, era uma euforia gigantesca. Principalmente os mais jovens eram sempre motivados por essa ideia de que ele era o salvador da pátria. Então eles depositavam todas as suas confianças naquele líder. Então é uma característica muito forte também do totalitarismo. A existência de uma ideologia oficial, ou seja, um sistema de valores e crenças criado especialmente para aquele contexto. Então, esses líderes passam a pregar uma certa ideia e essa ideia passa a ser absorvida
pela população. Para vocês terem uma ideia, esses líderes que nós vamos falar daqui a pouco, que começaram a chegar ao poder, eles mudaram todo o ensino da escola, reformularam todo o currículo das escolas, para que realmente eles começassem a trabalhar na criança, desde pequena, a idolatria, o patriotismo. Então até a postura dos professores tiveram que ser alteradas, o ensino das escolas mudou, porque eles pregavam aquela ideia e toda a população tinha que absorver aquilo, tudo bem? E o último ponto que ele trouxe para a gente, grande mobilização das massas, arregimentadas pela propaganda e pela comunicação. Esses líderes se apegavam muito à propaganda, então eles estavam sempre, quase que diariamente, fazendo pronunciamentos em rádio, eles faziam cartazes, panfletos, espalhavam pelas principais cidades do seu país, justamente para ter essa comoção mesmo. É como se fosse uma grande campanha política, mas que nunca acabasse. A eleição vinha, obviamente, num sentido figurado para você entender, mas ele estava sempre em campanha, sempre fazendo essa divulgação, essa propagação, divulgando suas ideologias, para que ele tivesse sempre no auge, tivesse sempre esse retorno da população do seu lado. Mais para baixo, nós temos a imagem aí do chefe Adolf Hitler, que vai chegar no poder na Alemanha em 1933, um pouco depois disso. Vamos então para a página 6. Olha só, em cada país que esses governos totalitários chegaram ao poder, eles receberam um título, uma denominação diferente. Quais foram os países mesmo da Europa que eu te falei que receberam esse tipo de governo? Lembrou? Vamos recapitular? Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. Esses 4 países foram que deram o pontapé para esse tipo de ideologia. Lembrando, hein, qual é a característica, uma das características mais fortes do totalitarismo? Apenas um líder, apenas um partido no poder. Então, quando aquele partido sobe ao poder, ele passa a controlar todos os setores da sociedade. Na Itália, o partido político foi chamado de fascismo. O termo fascismo, derivado do italiano, que vem do termo faccio, que quer dizer feixe, ou seja, a união da população, a união desse grupo ia fazer a Itália recuperar todos os prejuízos que ela tinha tido com a Primeira Guerra e com a crise de 29. Na Alemanha, nós temos o famoso nazismo. O partido nazista chegou ao poder através da figura de Hitler. Lá em Portugal, nós tivemos o salazarismo, porque o chefe, o líder principal, era chamado de Antônio Salazar. Então, em referência ao seu sobrenome, ele nomeou o partido de salazarismo. E lá na Espanha, o chefe principal que subiu ao poder foi Francisco Franco. Então, o nome dado a esse partido foi franquismo ou falangismo. Você pode usar qualquer um dos dois nomes que você preferir, os dois estão certos. Então, nós vamos começar agora a entender como que foi a subida desses líderes em cada país, tá? O primeiro país que recebeu um governo totalitário foi a Itália, na figura de Benito Mussolini, tá? Ele vai ser o chefe do partido fascista e ele vai subir ao poder. Mas como que foi a subida desse chefe? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que voltar no final da Primeira Guerra Mundial, passar pela crise de 29 para você entender como isso aconteceu. Você tem que entender que a Europa está devastada, com crises econômicas, a população passando fome. Países como a Itália, por exemplo, perderam muitas vidas humanas, porque a guerra realmente foi sanguinária. Logo depois vem uma outra bomba, que é a crise de 29, e acabou abalando toda a estrutura da sociedade. Então, o que começa a acontecer dentro da Itália? Começa a ser propagada uma ideologia socialista,
principalmente as classes mais pobres, passam a pregar um governo socialista, um governo igualitário, porque eles estão lutando para sobreviver. A grande maioria da população está passando fome. Então essa ideologia passa a ser muito propagada, principalmente nas camadas mais pobres. E é aí que vem a preocupação de quem? Da elite. A elite, a classe mais conservadora, né? Os capitalistas de sangue, obviamente, não querem permitir de forma alguma que esse possível golpe socialista aconteça. Então, eles passam a se organizar para fundar um partido forte, controlador, que possa evitar a propagação desse tipo de ideologia. E é aí que vai surgir o Partido Fascista. Então você já mais ou menos compreende que esse Partido Fascista não era formado por pessoas pobres ou humildes, de baixa renda. Não, era um partido formado pela classe mais conservadora da sociedade, pelos grupos mais favoráveis economicamente, que passaram a se unir justamente para evitar a propagação das ideias socialistas. Então, nesse partido, quem vai se destacar? Benito Mussolini. Nós vamos nos referir diariamente a ele como Mussolini, porque a gente sempre fala mais o sobrenome. Então, Benito Mussolini vai se destacar muito nesse partido e ele vai começar a ganhar muita credibilidade ali dentro, ele vai começar a ter o apoio de muitas pessoas e, obviamente, isso vai começar a crescer na cabeça dele até que ele vai ter o desejo total de tomar o poder, tá? Mas como foi essa subida de Mussolini ao poder? Vamos lá comigo na página 6, que está contando um pouco sobre a história dele. Eu vou resumir rapidamente, porque o vídeo, senão ele vai ficar muito longo, para a gente poder entender quem era Mussolini, de onde que ele realmente surgiu. Mussolini, na Primeira Guerra, lutou como um soldado qualquer. Ele foi para o campo de batalha, voltou e ele passou a fazer parte, então, desse partido que tinha como principal ideologia um governo controlador, né? Um governo totalitário. Aí você pode ver que ele criou o grande símbolo do fascismo, que é esse feixe de varas que simboliza a união, paraná. Aí nós temos a imagem dele na página 6. Virando a folha. À medida que os discursos de Mussolini passaram a ter muita adesão das pessoas, ele passou a ter o apoio de muitos membros do Partido Fascista, ele passou a desejar, obviamente, muito mais. Ele passou realmente a ter a ambição de subir ao poder. Inicialmente, ele era apenas um membro do partido, mas o seu poder de persuasão, de convencimento, fez com que ele crescesse dentro do grupo. Então ele passa a realizar vários pronunciamentos ao povo, ele passa realmente a fazer como se fosse uma espécie de campanha política para subir ao poder. Até que ele realiza uma grande caminhada sobre Roma, chamada Marcha sobre Roma. Essa caminhada percorreu... eu esqueci qual é... Não fala aqui, depois eu vou pesquisar. Ele percorreu longos e longos quilômetros em Roma e ele foi tendo a adesão de muitas pessoas. Aqui fala que chegou a ter aproximadamente 40 mil pessoas e nessa caminhada ele se mostrou cada vez mais forte. Até as pessoas que nunca tinham ouvido falar nele, viam as pessoas passando na rua, passaram a pensar em que, cara, esse homem é bom. Esse homem realmente tem que chegar ao poder para ele poder solucionar os problemas que a Itália está enfrentando. Ele teve um destaque nacional muito grande. Ele apareceu. Então ele passou a ser desejado pela população. Muitos queriam que ele subisse ao poder. Até que ele recebeu o convite para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Ele passou então a chefiar o Estado. Era o grande salto que ele queria, né? Ele passava a ter um poder muito grande nas mãos, mas a Itália nesse período ainda era um reino. E ele então, por mais que ele tivesse poder, ele estava sempre ali dividindo o poder com uma outra pessoa, que no caso era o rei italiano.
mas essa subida ao poder que ele conseguiu através de mérito próprio, porque ele acabou se destacando dentro do partido, foi o pontapé que ele precisava para jogar todo mundo para escanteio e governar sozinho. Se você for comigo, no final da página 7, ali vai falar pra gente que ele acabou, depois de um tempo, tomando uma decisão totalmente autoritária e incorporando todo o poder do governo para si. Então aí ele vai começar depois a colocar em prática todos os planos que Benito Mussolini tinha. Então vai começar com a ideia de propagação de culto ao líder, vai mudar os ensinos da escola, vai reprimir muitos opositores, porque a ideia de Mussolini era transformar a Itália no novo Império Romano. Ele pregava que a Itália estava sim passando por momentos difíceis, mas que eles iam viver a glória novamente, a mesma glória que foi vivida lá atrás na antiguidade durante o período do Império Romano. Então você vê que muitas pessoas depositaram todas as confianças nele, porque a proposta dele não era pequena, não. Ele realmente pretendia transformar a Itália novamente numa grande potência. Então, a partir daí, ele começa a fazer tudo o que ele acha necessário para colocar os seus projetos em prática, tá? Então, assim que foi a subida de Mussolini ao poder. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade e entender como que foi a subida de Hitler, a subida de Antônio Salazar em Portugal e a subida de Francisco Franco na Espanha. Espero que você tenha entendido. Eu tentei explicar de uma forma mais clara possível, mas mesmo assim, se tiver ficado alguma dúvida, me chama no privado que eu ajudo você, tá bom? Beijo, fique com Deus, tchau, tchau.